A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso irmão Amauri veio aqui trazer uma gotinha hoje e ele leu o texto de Tiago, capítulo 2. E pasmem, meus irmãos, no reino de Deus é diferente do império das trevas. Neste mundo que nós vivemos também. Aqui nesse mundo, meu menino vai fazer 2 anos ainda. 2 anos, Tito, o mais novo. Agora que ele está falando papai, mamãe ele fala desde o ventre, eu acho, mamãe. Mas papai está falando agora, está dizendo sim, não, essas coisinhas que a gente, né? Mas a gente fica doido, o pai fica doido para ver a criança falar logo. Só que no reino dos céus é diferente. O menino mal nasceu, já está falando de Jesus, já está no púlpito falando de Jesus, lendo a palavra, trazendo uma mensagem do seu jeito. Então você não pense que precisa de muito tempo para você começar a falar de Jesus. Você entregou a sua vida a Jesus, já comece a falar hoje de Jesus. Amém ou não amém? E o que me chamou a atenção é que eu fiquei hoje meditando, quando eu vim para aqui para a igreja, para poder orar e meditar sobre o que eu ia pregar hoje para a igreja. Fiquei naquela luta, meu Deus, sabia que era em Tiago, só não sabia qual era o capítulo que eu ia pregar. Aí eu fiquei naquele, meu Deus, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 2, Jesus do céu, capítulo 4, e naquela, e não vem resposta, disse, capítulo 4. Aí o irmão vem e lê e medita no capítulo 2. Aí Deus fala completamente o que Ele queria conosco nessa noite, amém ou não amém? O capítulo 2, como ele falou das obras falsas, da fé, quer dizer, falsa. Porque muita gente confunde, acha que Tiago está falando que pelas obras a gente pode ser salvo. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, se você ler todo o contexto, espera aí, tu diz a mim que tem fé, mas não faz nada por ninguém, nem socialmente falando, nem ajuda o necessitado, nada. Ah, mas você tem fé? Então faz o seguinte, tu me mostra a tua fé, e eu te mostro as minhas obras. Aí a gente vê realmente quem tem fé. Quem está entendendo diz amém. Porque é aquela história de, não, eu tenho fé, não precisa de obra, irmão, não precisa de obra para ser salvo. Mas quem é salvo, pratica e anda no caminho das boas obras que Deus preparou para nós. Amém ou não amém? Não adianta, ele está dizendo, não adianta, meu irmão, o cara está com frio e tu diz assim, eu vou orar por você. Já pensou o cara com fome, bota a mão na barriga, passa fome. Não. Aí bota a mão na barriga e é doente, seja curado em nome de Jesus. Só que fome não é doença, irmão. Frio não é doença. E ele está ensinando a gente de quê? Você precisa ter uma fé prática. Uma fé que as pessoas vejam as suas obras e digam, este é um homem, esta é uma mulher de fé. Quem está entendendo diz amém. E o texto base hoje para nós está no capítulo 4 de Tiago, versículos 6 e 7, mas eu vou ler até o 10. Se possível, até um pouco mais. Diz assim, ó, capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podes obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus, ou é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, com E maiúsculo, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, repita comigo, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
E o texto continua dizendo assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, purificai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tem mais 2 versículos aqui, vou ler. 11. Irmãos, não falais mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Amém ou não amém? Meus irmãos, o nosso texto base está lá em capítulo 4, versículo 6 e 7, que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A introdução de Deus, eu quero dizer que a epístola de Tiago, ela é conhecida na igreja cristã como Provérbios do Novo Testamento. Não tem aquele livro de Provérbios, onde tem muita sabedoria, muito entendimento, onde ensina a mente da sabedoria, onde alguns até confundem, pensando, por exemplo, aquele texto que diz assim: Deus ama, eu amo os que me amam, e quem de madrugada me busca, me encontrará. E o povo pensa: é melhor procurar o Senhor de madrugada, como quem diz assim, a fila é menor. Mas não é isso, o texto está falando da sabedoria. Quem busca a sabedoria, incluindo de madrugada, vai encontrar a sabedoria. Quem quer ser sábio aqui? Então pague um alto preço pela sabedoria, busque a sabedoria, e se você buscar a sabedoria, que é o Senhor, você vai encontrar. Em Provérbios tem cada texto extraordinário, mas no Novo Testamento, se você quer saber qual é considerado Provérbios do Novo Testamento, é o livro de Tiago. E Tiago vai falar sobre várias coisas importantes. Dentre elas, ele vai falar sobre o problema de tentações, divisões internas no meio da igreja, até porque ele foi escrito para judeus que estavam com problema na igreja. E quem é Tiago? Eu gosto de dizer que Tiago é meu xará, né? Pensa num nome bonito. Eu gostei tanto que botei o nome do meu filho Tiago também. E Tiaguinho gostou tanto que disse que ia colocar o nome do meu neto. E ele, quando eu tive outro filho, ele disse: pai, você pode me fazer um favor? Eu disse: o quê? Coloca o nome do meu irmão de Tiago II. Eu disse: não, pai, aí vai faltar, né? Vai ficar ruim, pai. Ó segundo, ó terceiro, vai ficar ruim o negócio. Já tem dois já é demais. Na Bíblia, eu não sei, o povo mais antigo, eu acho que quem tem de 40 para cima vai lembrar que na casa dos seus avós sempre tinha aquela Santa Ceia. Quem lembra do quadro da Santa Ceia? E embaixo tinha escrito o nome dos apóstolos. E eu ficava sem entender, porque embaixo tinha escrito o nome de 2 Jacó. Eu digo: Jacó? E tinha algum Jacó apóstolo? Não lembro. Depois eu entendi que Jacó, na verdade, é Tiago. No Velho Testamento se fala Jacó. No Novo Testamento, no grego, quando você vê o nome Tiago, em todo o Novo Testamento, ali na verdade é Jacó, ou Iacóbulos no grego, que também quer dizer Jacó. Então, Tiago, meu xará, ou Jacob no hebraico, é Jacob no hebraico, né? Jacó. Ele era irmão de Jesus. Alguns da igreja católica, por exemplo, morrem dizendo que Maria morreu virgem. Irmão, a profecia, o milagre é muito grande dela ter gerado Jesus virgem. Mas em canto nenhum diz que ela morreu virgem. Na Bíblia, pelo menos, não tem isso, porque não tem condição dela ter ficado virgem depois que a promessa se cumpriu, porque está escrito lá em Mateus, capítulo 1, nos últimos versículos, que José não conheceu a Maria até que, diga assim, até que. Esse até que quer dizer, quando chegar nesse ponto aqui, nesse tempo, coloque água até que chegue até aqui, porque se passar aqui. Então o texto fala: até que Jesus nascesse, José não conheceu a Maria, não tocou em Maria, não teve relações sexuais com Maria. Depois
Teve. Inclusive, Tiago era um dos irmãos. Se você abrir aí Mateus capítulo 13, versículo 55, diz assim, ó: não é este o filho do carpinteiro, se referindo a Jesus? Não. Oi, som. Irmão, eu profetizo que Deus vai mandar um microfone extraordinário para a gente. Deus vai mandar uma câmera topada para a gente parar de problema nesse negócio aqui. E outro som extraordinário para ficar ali no meio, para quem está lá atrás ouvir como quem está aqui na frente. Amém ou não amém? Quem crê nisso? Diga assim, eu creio. Diga assim, manda Jesus. Diga assim, usa a minha vida, Jesus. Pois é, abençoado. Amém ou não amém? Se você não quiser, eu quero que Ele me use, viu? Eu quero ter para dar, não só para essa igreja, como para outras igrejas. Amém ou não amém? Então, está escrito assim, ó, Mateus 13,55, não é este filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 19, também diz assim: e não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ou seja, Tiago era irmão de Jesus. E se tinha alguém dos apóstolos que conhecia Jesus mais intimamente, chama-se Tiago. Imagina, quando era criança, os pantinhos, tomando banho junto, cagando junto, jogando, né, os brinquedos, as coisas. Então, Tiago teve intimidade total com Jesus. Porém, hashtag fica a dica, às vezes com tanta intimidade vem incredulidade. Às vezes você se relaciona tanto com algumas pessoas. Vocês sabiam, eu vou falar no ministério pastoral, por exemplo. Sabia que aqueles que não se relacionam tanto pagariam alto preço para estar junto de um pastor, junto de alguém que ele admira? Mas aquele que tem livre acesso parece que nem liga. Eu me lembro que quando eu era da Assembleia de Deus, em Anderson, meu desejo era que o pastor me chamasse para ficar 1 minuto com ele no gabinete pastoral para conversar. A gente vive hoje tão intimamente, tão que às vezes passa semana. Tem gente aqui que nunca foi no gabinete pastoral conversar, tomar um café com o pastor, bater um papo. Hashtag fica a dica. Você tem livre acesso a minha casa, a igreja ou ao gabinete. Amém ou não amém? Se você não tem intimidade é porque não quer. Estou buscando que você cresça comigo na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Então, Jesus sabia que Tiago, o irmão dele, não cria em Jesus. Olha a diferença de crer e acreditar. Não precisava de fé em Tiago para acreditar em Jesus, porque ele nasceu depois de Jesus, cresceu com ele, comeu com ele, possivelmente teve uns de criança, para lá e para cá, não é não? Acreditava em Jesus porque era visível que ele existia, mas não cria em Jesus. Tiago era chamado o justo também, inicialmente incrédulo, como está lá em João capítulo 7, versículo 5, isso não é coisa da minha cabeça, é a Bíblia que diz que Tiago não cria. Abre aí, João capítulo 7, versículo 5, diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Já li, já falei. Nem mesmo os seus irmãos criam nele. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, mostra como foi e por que foi que Tiago, irmão de Jesus, se converteu. Isso prova que nascer num lar cristão não faz de ninguém cristão, porque nasceram no lar de Jesus e não foram cristão. Aí tem crente que tem filho que acha que o filho dele é crente só porque ele é crente. É não, viu? Ele vai para o céu porque eu vou. Não vai não. Vai não. Não vai, mas não vai mesmo. E pai é besta. A gente foi hoje para um culto em Recife. Aí Tiaguinho conversando com a gente no carro disse assim, eu dirigindo, né? E eu sorrindo de chorar, irmão. Mas Tiaguinho disse assim, a mãe perguntou, como foi, meu filho? Aí Tiaguinho falou assim, foi bom, irmão, muito bom hoje, mãe. Eu chorei, aí eu, na minha cabeça, aperrearam ele, rapaz. Ou ele aperreou alguém, porque ele é desses, de aperrear mesmo. Aí a mãe, por quê? Eu disse, eu não sei, meu coração se encheu. Eu acho que foi da presença de Jesus. Eu disse, meu Deus, glória a Deus. Quase que eu falar mistério, eu digo, é isso aí, esse é o caminho, glória a Deus. Só que, irmão, nascer na casa de Jesus não faz ninguém crente. Imagina nascer na tua casa. Imagina nascer na minha casa. Não faz crente não, irmão. Porque filho de pecador é pecador. Ponto final. Jesus precisou ter um encontro. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Talvez é importante eu falar sobre você entender que as coisas não acontecem assim. Tem história. 1 Coríntios 15,
e 7 diz assim: depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. E a história cristã diz que Tiago, irmão de Jesus, se converteu depois da ressurreição de Jesus. Ele se tornou depois líder da igreja, em capítulo 15 de Atos. Você lê tudo isso, vai ver que ali, e aqui fica outro ensinamento que é muito disseminado, e eu não concordo, de que Pedro foi o primeiro líder da igreja. Não. Porque se Pedro foi o primeiro grande líder da igreja, como é que vai explicar Atos capítulo 15? Onde Tiago liderou a igreja em Jerusalém, a primeira igreja. Como é que vai explicar? Então não tinha esse negócio de ser o papa da igreja, ser Pedro. Isso é coisa para boi dormir. Aí o evangelho, a palavra não diz isso. A história não diz isso. É invenção. Então Tiago, ele era reconhecido por sua sabedoria, piedade e vida em oração intensa. Historiadores disseram que os seus joelhos eram comparados com os joelhos de camelo, de tanto que ele orava. Então, oração era algo que eu acredito que Tiago aprendeu a ver Jesus. Quando ele se converteu, ele pensou: se meu Senhor é Deus, orou tanto, eu vou orar também. E como foi que Tiago morreu? Segundo a história, o historiador Flávio José e outras fontes cristãs, como Eusébio de Cesareia, Tiago foi um mártir e morreu, foi martirizado por torno do ano 62 depois de Cristo. Ele foi levado ao pináculo do templo, lá em cima, e lá de cima ele foi jogado por não negar a fé em Jesus. E o pior, foi jogado lá de cima até lá embaixo, caiu, quebrou-se todo, mas não morreu. Os homens foram com cacete e com pedra para cima dele: nega Jesus. E ele não negou Jesus. Pelo contrário, segundo o historiador, ele morreu orando como o Senhor, dizendo: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E aqui fica outra dica, irmão. Nós vivemos uma vida cristã hoje tão light, que já ouvi dizer que se a pessoa negar com a boca, mas não negar com o coração, não negou Jesus. Vê que negócio do cão. O próprio evangelho, a palavra de Deus diz assim: se crer com o teu coração e confessar com a boca, será salvo. O oposto também é o contrário. Se crer com o coração e negar com a boca, será negado. Jesus disse: pois vós me confessares diante dos homens, eu confessarei vocês diante do Pai. Então nós não podemos acreditar nessa utopia, essa loucura, esse evangelho fraco de que dá para viver uma vida sem confessar Jesus com as palavras e com as obras. Quem está entendendo diz amém. Mesmo em toda essa situação, Tiago ficou conhecido como aquele que desenvolveu os provérbios do Novo Testamento. Por que provérbios? Porque não é nada fictício, não é nada emocional a carta de Tiago. Ela é uma carta prática, direta e desafiadora. Quais são os temas centrais da epístola de Tiago? E eu estou na introdução. Fé viva e prática, sabedoria do alto, domínio da língua, justiça social, resistência à tentação, humildade e submissão, oração perseverante. Quais os principais ensinamentos de Tiago? Primeiro ele começa no capítulo 2, onde nosso irmão Amauri veio trazer uma mensagem aqui hoje, que fala que a fé sem obra ela é morta. Diga assim: a fé sem obra é morta. Assim como o amor sem obra é falso, a fé sem obra é morta. Tem que ter frutos. Outro ensinamento dele é sobre o domínio da língua. No capítulo 3 ele vai falar que a língua contamina todo o corpo. Ele fala: como é que pode um leme pequenininho leva um navio para um lado e para o outro? Um cavalo é dominado por sua boca, assim na rédea ali, e você não consegue controlar a língua. Quem controla a língua, segundo a palavra de Deus, ele é perfeito e é maduro, melhor dizendo, no original. Outro ensinamento é a busca por sabedoria do alto, para ter o caráter de humildade e pacificador. Outro grande ensinamento do livro de Tiago é o suporte de provações. Capítulo 1 começa a dizer isso: tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Diga assim: quando caíres
em provação. Porque a palavra tentação aqui no original não é tentação, é provação. Ninguém pode dizer que Deus tentou o homem, porque Deus não pode ser tentado. Ninguém diga que estou sendo tentado por Deus, não, está sendo provado. Tem tentação que vem do cão e tem provação que vem de Deus. E quando você for provado, a Bíblia diz, Tiago diz, tenha alegria. Porque se Deus está me provando, se Deus está te provando, é porque Ele quer te aprovar, Ele quer te abençoar, Ele quer te usar nessa terra. Amém ou não amém? Tiago, e porque muitas vezes tu fica sendo provado na mesma coisa, porque quem é provado na mesma coisa, é porque é reprovado na mesma coisa. Eu conheço uma pessoa, ele está por aqui, que ele fez não sei quantas vezes a 8ª série, lembra disso? E ele me disse um dia que chegou um dia que quando ia começar a aula, ele já sabia o que ia dizer já. Aí a professora falou, não é porque eu já fiz várias vezes a 8ª série já. Quando a gente é reprovado naquela mesma matéria, você continua fazendo, quem está entendendo diz amém. Então pare de perguntar, Senhor, por que eu estou sendo provado nisso? A resposta é, porque você ainda não foi aprovado. Mas eu creio que com sabedoria do alto e obediência, eu e você seremos aprovados, amém ou não amém? Aí você passa ao próximo estágio da fé. Você pode dar glória a Deus? Oração eficaz e fervorosa, ele nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quem aqui foi justificado pela fé em Cristo Jesus? A sua oração tem poder no nome de Jesus. Capítulo 4, ele fala também sobre o problema da soberba, dizendo que a soberba precede a queda. Aquele que se ensoberbece, ele está se ensoberbecendo para cair já. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Não tem na Bíblia o versículo que diz assim, aqueles que são humilhados serão exaltados. Isso é bonito, mas não está na Bíblia. Na Bíblia tem aqueles que se humilham serão exaltados. Quem está entendendo diz amém. Então você tem capacidade de se humilhar, porque o evangelho ela vem na contramão do mundo. O mundo fala que aquele que se exalta cresce, e a Bíblia diz aquele que se humilha, Deus exalta. O mundo diz que quem chegar primeiro é melhor. A Bíblia diz, os últimos serão os primeiros. Nada da palavra de Deus anda em parceria com as coisas mundanas. E também ensina, para terminar aqui, o apóstolo Tiago, ele denuncia, o irmão de Jesus, ele denuncia a opressão dos pobres. E ele ensina, nós temos justiça, misericórdia. Sendo assim, ter fé prática, buscar sabedoria do alto e viver de forma íntegra, santa e cheia do Espírito Santo é o objetivo dos ensinamentos da epístola de Tiago. E eu gosto dos primeiros capítulos que diz assim no versículo 2. Não sejais somente ouvinte. Diga assim, não seja só ouvinte da palavra. Diga assim, seja praticante. E ele fala, porque se você só ouvir e não praticar, você está enganando a você mesmo. Não faz sentido. Se fosse hoje, ele está dizendo assim, deixa de ir para a igreja. Se você vai e não quer mudar nada, se você acha que não pode melhorar, deixa de ouvir a palavra, se você vai se enganando, porque fica decorando os versículos, mas não vive nada. É melhor viver um versículo e esquecer o resto do que decorar a Bíblia toda e não praticar apenas um versículo. Capítulo 4, ele vem diretamente condenando a duplicidade de amizade com o mundo, querendo ter a amizade com Deus. Isso chama-se arrogância espiritual. É aquela história de, não, eu posso isso, eu posso fazer tudo, posso beber tudo, posso assistir tudo, posso ir para qualquer lugar e nada me contamina. Meu irmão, isso é mentira, isso é arrogância espiritual. Nós somos fruto do meio, por isso que a palavra de Deus diz assim, não ande com ímpios. Não busque conselho com ímpios. Não se assente na roda dos escarnecedores. Por isso que a Bíblia diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Pode ver, você começa a andar com um crente santo, você naturalmente começa a se santificar. Começa a andar com um crente carnal, você naturalmente começa a ficar carnal. E a culpa não é do outro não, é sua. Amém ou não amém? Sendo assim, vamos começar a mensagem falando do tema
que me chamou a atenção no capítulo 4, versículo 6 e 7, que na verdade é a receita. E eu coloquei aqui como tema, eu escrevi um tema e coloquei assim, ó. Oh, meu Deus. A chave da vitória espiritual. Diga assim, a chave da vitória espiritual. Sujeição, resistência e autoridade. A chave da vitória espiritual é sujeição, é resistência e autoridade, meus irmãos. Aqui, nós começamos a mensagem trazendo o primeiro ponto, que é sujeitai-vos, pois, a Deus, o caminho da humildade e a obediência. O que significa sujeitar? No grego, hipotasso. Nem sei se assim se pronuncia, hipotasso ou hipótasso. Mas é hipotasso, é uma palavra de origem militar, que significa colocar-se sob comando. É alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. É deixar o trono do nosso próprio ego e deixar Jesus reinar. E cá para nós, se nós somos crentes e somos súditos de um rei chamado Jesus, se submeter a ele é a coisa mais natural possível. Só que chega um ponto que nós temos que dizer agora, rapaz, está na hora de voltar a se sujeitar a esse rei. Não se trata de uma submissão passiva, mas ativa, obediente, humilde, contínua. Eu me lembro, sabe o quê? Ei. Bota para carregar tudinho ali. Está tudo certo. Antes de nós irmos para uma grande vitória, vêm grandes provações. Nós vamos viver um avivamento poderosíssimo, onde vai sobrar poder de Deus no nosso meio, abundância financeira no nosso meio, cura no nosso meio, transformação no nosso meio. Então essas coisas tá tudo detalhe. Você viu no louvor hoje, não tinha mais como fazer. Irmão, faz a gente, irmão. Mas fulano não vai poder vir, está tudo certo, a gente faz, porque a gente está aqui para adorar Jesus, nem para fazer plateia, amém ou não amém? Vamos voltar para cá. Então, quando eu era vendedor, eu dava treinamento de vendas, eu falava sobre venda ativa e sobre venda passiva, e a palavra no original aqui, fala de militar, ou é algo que não é passivo, é ativo. E o que? Quando eu falava de venda passiva, eu dizia assim, venda passiva é aquela empresa, aquele vendedor que fica esperando o cliente vir atrás, que fica lá somente orando, Senhor, manda cliente, Jesus. Ele é crente, ele fica dizendo, manda cliente, Jesus. E Deus manda por misericórdia, amém ou não amém? Só que tem aquela venda ativa, onde você pega o telefone e liga, ei, estamos numa promoção, viu? Vem-te embora, é as últimas oportunidades, e bate na porta do cliente, e vai visitando, e vai apresentando. Você acha que qual que vende mais? Quem sabe qual é o produto que mais se vende? É o produto que mais se oferece, amém ou não amém? Então não há de serviço, produto, o que mais se vende é o que mais se oferece, nem sempre é o melhor. Quando a palavra de Deus fala de se submeter, de forma de se sujeitar, melhor dizendo, a Deus, de forma ativa, fala de eu e você intencionalmente buscar conhecer a palavra e saber, Senhor, como é que você quer que eu me submeta? Eu estou pronto para dizer, estou rendido, o que o Senhor quiser eu quero, como o Senhor disser eu faço. Não é de forma passiva esperar que um anjo apareça e diga, eis que eu te digo, varão valoroso. Dá para se sujeitar? Não. É ativo, sou eu e você que devemos procurar. Não devemos esperar. É o crente que vai em busca de agradar o seu rei. Sujeição é andar no Espírito, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 16. E quando dizemos Espírito Santo, não é a minha vontade que eu quero que seja feita,
É a tua vontade. Quem está entendendo diz amém. Isso é se sujeitar a Deus. A vitória espiritual começa na sujeição. Um exemplo bíblico, Abraão. Deus disse a Abraão, capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te anunciar. Irmão, ele disse assim: olha as fotos como é que é. Dá uma olhadinha aqui. Olha quantos meninos tu vai ter. Olha a geração, olha quando vai ficar rico. Olha lá daqui a não sei quantos mil anos vão estar falando de tudo. Não tinha nada disso. Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que um dia eu vou te mostrar. Uma hora eu te mostro, vai-te embora. Quem vê pensa que Deus ficou falando com ele de tempo em tempo. Foram anos, irmão. Falava um dia, não sei quantos anos depois falava de novo, não sei quantos anos depois falava de novo. Só que Abraão é conhecido como pai da fé, aquele que se sujeitou a Deus, se submeteu à palavra de Deus. E você, quem é que já tem uma palavra de Deus para a sua vida? Levanta a mão. Está esperando outra para se submeter? Ou já entendeu que é hoje o dia de se submeter a Deus e fazer? Porque depois que você se submete à palavra que Deus lhe deu, aí você pode esperar outra palavra vinda do Senhor. Deus só falou com Abraão de novo depois que ele saiu. Quando nós nos submetemos a Deus, Deus olha para nós com graça e com misericórdia. Quem está entendendo diz amém. Quem não se dobra diante de Deus vai se quebrar diante do mundo, irmão. Isso é um fato. Quando nós nos dobramos diante de Deus, o mundo não tem poder para nos quebrar. Essa é a diferença do joio e do trigo. Sabia disso? Que olhando é a mesma coisa. Quando vem o vento, o trigo se dobra, beija o chão assim, e não se quebra. Mas o joio fica duro. Aí o vento vem e quebra ele no meio. Assim é o crente que se dobra diante do vento do Espírito Santo e da sua presença. Ele se curva diante de Deus. Quando ele se levanta fortificado, porque foi soprado pelo vento. Quem está entendendo diz amém. Primeira coisa é submeta-se a Deus. Diga assim, primeiro submeta-se. Segundo ponto é resistir ao diabo. Irmão, entenda, não existe como mudar os fatores, porque a ordem dos fatores, neste caso, altera o resultado. Se tu pegar 2 mais 3, vai dar 5. E se pegar 3 mais 2, vai dar 5. Na matemática é assim. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus tem uma ordem. O reino de Deus ele é 100% organizado. Por isso, nós precisamos ser organizados. E por que a gente apanha tanto? Porque é desorganizado. E eis aqui o primeiro. Quando eu entendi isso, eu estou buscando ser organizado em todas as áreas da minha vida. Mas por quê? Porque eu sou... Irmão, porque manda quem pode, parece que tem juízo. Está doendo, irmão. Diga assim, a vida dói. Então para de lutar contra a vida de Deus na tua vida. A vontade de Deus na tua vida. Como? Se organizando em tudo. Senhor, eu não sei. Peça a Deus sabedoria. Assim como Jesus disse, o médico veio para os doentes. E isso nos diz, procure um médico quando estiver doente. Isso não anula a vontade de Deus, o milagre de Deus na sua vida. Se você não sabe lidar com as finanças, procura um especialista em finanças. Se não sabe lidar com a área profissional, procura um especialista naquela área profissional. E chama Jesus para ele lhe dar a sabedoria. Porque a inteligência é coisa humana, a sabedoria vem do alto. Quem está entendendo diz amém. Primeiro ponto, sujeitai-vos a Deus. Me lembro que um dia eu estava no beat tênis, terminou o beat tênis, aí a gente foi tomar banho, aquela coisa, aí estava eu e um amigo meu lá, não é crente ele não, mas não sei o que, eu estava falando uma palavra para outra pessoa assim, e não sei o que, para um irmão que era crente, aí esse outro que não é crente ficou ouvindo, e eu falando bem alto, que a gente tem que ser intencional, quem está entendendo diz amém. E eu comecei a falar alto para esse irmão em Cristo, mas a intenção era que a palavra fosse assim, e fosse no ouvido do outro, mas deu certinho. Eu comecei a falar, meu irmão, tem que se submeter. Depois que se submeter, aí você resiste ao diabo. E depois que você submete, resiste ao diabo, aí ele foge de vós. Não adianta mudar. O diabo não vai fugir se você não se submeter a Deus, você não terá poder. Comecei a falar bem alto. Aí quando terminou ali, ele disse, irmão,
Desculpa me meter na conversa, mas foi tão interessante o que você falou. Tem uma ordem? Tem ordem. Primeiro você se humilha diante de Deus, se submete a Deus. Porque quando você se submete a Deus, a Bíblia diz, diga ao fraco que ele é forte. Você quando se coloca como um fraco, humilde diante de Deus, a alegria do Senhor te fortalece e me fortalece. Aí a gente se submete a Deus, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Depois que você se submete, aí você passa para o próximo nível, que é resistir ao diabo. Irmão, teve um pessoal na Bíblia, teve uns jovens na Bíblia que queriam mudar a ordem. Depois você lê lá em Atos. Uns jovens viram Paulo expulsando demônio. E disseram, rapaz, meu irmão, que negócio. Mas de repente, uns demônios saíram e Paulo também saiu. E eles ficaram conversando, porque tem gente que não é crente, mas gosta de ver as coisas do crente, gosta de andar com crente, gosta de vir para a igreja, só não se submete a Deus. Aí quando ele viu o que Paulo fez, ficaram impressionados. Aí de repente, os cãozinhos, os capetinhas que sobraram, manifestaram em outro rapaz. Quando manifestou, disseram assim, eita, olha, a nossa chance agora, vamos fazer igual a Paulo. Olharam para os encapetados e disseram assim, ei, sai dele agora, em nome de Jesus, que Paulo prega. Aí o capeta olhou um para o outro assim, disse, olha que lindo. Rapaz, eu digo ou tu diz? O cão conversando entre eles. Aí o cão disse, olha, eu sei quem é Jesus, e bem sei quem é Paulo, e tu quem é? A Bíblia diz que foi um cacetão da molesta, que eles saíram nu correndo, apanharam que só. Agora eu pergunto, o que foi? Quiseram pular a etapa, quiseram resistir ao diabo, sem se submeter a Deus. O primeiro passo é se submeter a Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. E depois você tem a autoridade de Deus, dada pelo Espírito Santo para resistir ao diabo. Não vai ser nem com força, nem com violência, diz o Senhor, mas pelo Espírito Santo, que eu e você iremos vencer nessa resistência com o diabo. Quem está entendendo diz amém. O significado de resistir no grego é antisteme ou antiteme, que significa ficar firme contra, opor-se ativamente também. Irmão, não é esperar o capeta vir, não. Lembra da venda ativa e passiva? Não é também não. É a mesma intenção aqui, é ser ativo. Onde é que está o campo eu ir? Onde é que está? Porque a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é a porta. Quem já viu uma porta correr atrás de alguém? Não. A Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão. É a igreja que tem que empurrar o pé na porta, entrar e dizer assim, bora, em nome de Jesus, se arrependa, se converta, aceite Jesus. E o povo escuta o evangelho e crê no Senhor Jesus, e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Quem está entendendo diz amém. É ativo, é ide, imperativo, indo e pregando o evangelho a toda a criatura. Tem que ser intencional no reino. Não ocorre, não é escondido, não acontece por acaso. Isso significa, resistir quer dizer ficar em pé, cheio da palavra e do Espírito, enfrentando o inimigo com autoridade. E como resistir? Eu sei que eu já me submeti. Então, se eu passei da primeira fase de submissão a Deus, eu agora posso resistir. Como resistir? Pergunta aí a teu irmão, como é que se resiste? Irmão, é interessante que a palavra de Deus diz assim, não endurecei o coração. Quando o Espírito falar contigo, irmão, tem gente que tem um coração duro e fica endurecendo o coração. Então você resiste. Eu não acredito, não existe esse negócio biblicamente de graça irresistível. É lindo, eu acho mais bonito por sinal. Eu acho lindo quando alguém diz assim, a graça é irresistível. Eu digo, eu acho lindo. É romântico. Mas não é isso que a Bíblia mostra.
A gente diz a Bíblia dizendo o tempo todo: não endureça, não resista, fuja, não entristeça o Espírito Santo. Vai ter apóstolo dizendo assim: não fuja da aparência do mal, se entregue a Deus. Irmão, tem gente que pode resistir. O próprio Jesus disse que não pôde fazer muita coisa porque o povo era incrédulo. E o que é incredulidade se não resistir à palavra de Deus? Quem está entendendo diz amém. É lindo, eu acho bonito, que romântico, mas não é bíblico. Tem que contar uma história todinha fora da Bíblia para poder pregar isso aí e ensinar isso. Não tem condição. E como é que se faz para resistir? Efésios capítulo 6 dá todo o mistério, todo revelado está ali em Efésios capítulo 6. Ele começa no cinturão da verdade. Esse cinturão da verdade significa sinceridade, integridade, fidelidade à palavra. Como é que se resiste? Colocando o cinturão da verdade, a couraça da justiça, que é aquela que protege o coração. É a justiça de Cristo em nós. Quando você está revestido pela justiça de Cristo, você consegue resistir ao diabo. Sandália do Evangelho da Paz é a estabilidade na fé, prontidão para anunciar o Evangelho caminhando firme. Não é aquela sandália de salto alto, já viu? Que os caras saem assim às vezes tropeçando. Já viu? Irmão, se eu fosse mulher e se eu não fosse crente, eu era sapatão. Não tem onde. Porque, irmão, dói em mim como era só em ver a mulher andar com o sapato daquele. Não tem condição. Eu me lembro quando eu não era crente, eu inventei um dia de querer ir para as virgens, irmão. Pense numa mulher estroncha. Não deu, irmão. Eu não consegui ficar de salto, eu não consegui nem um passo, eu não consegui. Eu digo, como é que mulher consegue um negócio desse? Quando fala de evangelho, quando fala de sandália do evangelho, não é nada parecido com salto alto. E eu não estou aqui falando mal de salto alto, amém ou não amém? Para não parecer pronto, o pastor agora disse que não pode nem usar salto alto. É o campo que está dizendo a vocês, isso ou não? Homem não pode não, viu? Mulher pode. Amém ou não amém? Então, é a sandália do evangelho da paz, é a estabilidade, prontidão para anunciar o evangelho, firmeza, não tem dúvida do que está falando, não tem medo de cair. Escudo da fé. Como é que resiste ao diabo? Com o escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do maligno. O maligno pega um dado aqui assim, uma seta. Seta. Se liga na seta, irmão. Tem palavra que você escuta que é uma seta do maligno. Quem já percebeu isso na sua vida? Diga assim, eu. Irmão, eu me lembro quando eu estava num esporte, eu estava praticando um esporte, eu acho que era vôlei na época. Eu tentei muita coisa já, irmão, não deu certo em nadinha. Eu jogando vôlei, de repente um cara disse assim, bora apostar. O infeliz de fora disse assim, eu aposto no fulano e outro aposto no fulano. Meu irmão, para que ele foi dizer isso? Estava tudo em paz, irmão, a brincadeira. Mas um filho do cão lá de fora disse que queria apostar, pronto, virou um inferno a pelada. Irmão, no meio da discussão, quase que eu trocava tapa com o cabo do outro lado. Depois disse, meu irmão, que loucura é essa? Aí a pessoa do outro lado teve discernimento, porque eu estava na carne, ele estava no tutano. Me abraçou chorando, disse, me perdoa, foi uma seta. A seta, quando ele falou aposta, a seta entrou, eu digo, eu não perco por nada aqui, eu não perco. Ele disse, eu não perco, não tem no mundo quem faça eu perder. Ó, a seta. Às vezes você está enfrentando uma situação por causa de uma seta, mas se você levantar o escudo da fé, o maligno joga ela, o dardo bate, cai no chão apagado. Quando ele estiver fumaçando, você pisa nele com a sandália do evangelho. Pá! E esfrega assim, ó. Aí acaba. E você tem poder para resistir ao diabo. Quem está entendendo diz amém. A espada do Espírito é a palavra, a única arma que Deus colocou para nós, ali em Efésios capítulo 6, é a espada do Espírito, que é a palavra. O resto é defesa, sandália para defender, couraça, cinturão, capacete, escudo, tudo é defesa, mas a espada é para atacar. O diabo, quando atacou Jesus não defendeu contra coisa senão a palavra. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Não importa o que o maligno te disser, ou a seta que vier, você responde dizendo assim, está escrito.
É com o poder da palavra que eu e você vamos vencer. Quem está entendendo diz amém. E terminando no capítulo 6, é a oração em todo o tempo, no versículo 18. É através da oração que nós sustentamos essa armadura nos mandamentos de Deus. É um combate vencido no poder da armadura da fé. Eu me lembro que eu estava esse dia conversando com um gordinho. E de repente a gente conversando, não sei onde foi, se foi na minha casa, se foi no gabinete pastoral. A gente falou sobre a história do soldado ferido. Conta a história que o soldado, e aqui a armadura da fé fala da armadura de um soldado. Conta a história, Sheilinha, que um dia na guerra, o exército batalhando, de repente um dos soldados de elite, daqueles mais fiéis, daqueles bons de guerra mesmo, foi ferido. E ele continuou na ferida, na caminhada, na luta. De repente a ferida aumentou, foi ferido de novo. E ele não conseguia mais, não tinha mais força para caminhar, para guerrear. E ele simplesmente manda chamar o comandante e diz: comandante, por favor, me mata, eu não consigo mais viver, eu não consigo mais guerrear, eu preciso morrer, eu vou ser um peso para o exército, me ajuda, me mata, eu não posso me matar, mas você pode me matar, me mata. Aí o comandante diz assim: rapaz, eu preciso de autorização do rei. Então pede, por favor. E o comandante foi, mandou um mensageiro ir lá onde estava o rei. Entregou a carta ao rei, o rei olhou a autorização e pega lá a pena e pega outro bilhete e escreve a carta e manda um bilhete, manda e diz: não abra, não leia, não entregue ao comandante, só entregue ao soldado ferido. E quando chegou lá, o comandante disse: me diga. O mensageiro disse: não, o rei disse que só podia entregar ao próprio soldado. E de repente o mensageiro chega, está lá o soldado no chão, sangrando, sem força, querendo sucumbir, desistir. E o mensageiro diz: o rei mandou te entregar essa mensagem. E ele no chão, quando ele abre a carta, só tinha uma frase: o rei precisa de você, o rei conta contigo. Meu irmão, aquela mensagem fez aquele soldado se levantar, limpar o sangue, ficar de pé e ir para a guerra. E eles juntos conseguiram vencer a guerra. O que isso faz entender? Que se eu e você estivermos feridos, se fomos atacados, estivermos machucados na fé, eu quero lhe dizer: o rei conta contigo. O rei quer te usar nessa terra. O rei ainda tem negócio comigo e com você. O que não pode deixar se abater. As feridas fazem parte da guerra, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém ou não amém? Prático, irmão. Primeiro, se submete a Deus. Depois, resiste ao diabo. E por último, ele fugirá de vós. É a promessa da vitória, irmão. O que significa o diabo fugir? No texto original, significa bater em retirada em pânico. Diga assim: em pânico. A palavra usada ali não é saiu. A palavra usada ali é fugir em pânico. Quando um crente está sujeito a Deus e revestido da autoridade de Cristo, o inferno treme na presença de um crente fiel a Deus. Não é um grito que vai fazer ele fugir, é a autoridade. Diga assim: não é grito, é autoridade. Eu me lembro da história de uma irmã japonesa que tinha um demônio manifestando assim, o povo fez de tudo para sair do demônio. E sai em nome de Jesus. Show. Aí tem uns pantinhos, né? Show. E o cão? Nada. E gente, 1 hora, 2 horas, o sol descendo, escorrendo pelas costas, saindo pelas pernas, e nada. De repente vem uma irmãzinha bem magrinha, japonesa, tia de teu Hayashi. Aí, naquele buruçu, disseram assim: irmã, tá difícil ali. Aí ela vem bem quietinha e faz assim: em nome de Jesus, sai. O demônio, aí o povo, paz do Senhor. E foi embora a japonesa.
Irmão, como é que pode um negócio? É porque grito não espanta demônio, grito não espanta cão. O que espanta cão, o que faz ele bater em retirada é a autoridade de Deus na sua vida. Quando você se submete a Deus, você recebe a autoridade do alto. E quando você recebe a autoridade do alto, você resiste ao diabo. E quando você resiste com autoridade, no nome de Jesus, o cão bate em retirada e ele foge de vós. Não é volume na oração. Às vezes, irmão, a gente pensa que a autoridade é aquele irmão que ora grande. Eu me lembro que um dia eu estava na matriz, não tem que sair daqui da matriz, Assembleia de Deus. Aí teve uma vigília, irmão. Eu dobrei o joelho. Aí um amigo, irmão, um colega meu, veio orar do meu lado. Eu estava orando, irmão, na mente aqui, ó, Jesus. Eu sempre fui pentecostal, desde que eu me converti, fui pentecostal. Amém ou não amém? Pentecostal. Mas, irmão, na minha cabeça, pentecostal não tem a ver com grito. Pentecostal tem a ver com crer no poder de Deus para os dias de hoje. É contemporaneidade. É poder do alto, que a Bíblia é verdade totalmente, que Deus se move com quem se move. Os dons espirituais funcionam, acontecem, Deus cura, Deus salva, Deus batiza com o Espírito Santo e leva o povo a morar no céu. Isso é ser pentecostal, irmão. Aí eu estava lá orando, de repente o irmão veio de paletó e gravata, bonito, irmão, dobrou do meu lado assim, ó, o joelho, e disse assim: paz do Senhor, meu irmão, com a voz eloquente. Aí eu disse: amém. Quando eu voltei a orar, ele deu um grito: Deus! Eu disse: irmão do céu. Ele falou Deus e calou-se. Irmão, quase que eu dou um. Eu disse: meu Deus do céu. Aí eu: Jesus. Aí ele: Deus, homem do céu, tá tudo bem? Ele disse: tá, irmão Tiago, é que eu gosto de orar assim. Eu não consigo nem orar do teu lado, vaso. Eu vou lá para o final, viu? Irmão, é um negócio, porque na mente dele ele acha que gritar é autoridade, gritar é espernear. E cá para nós, a Bíblia manda apartar-se de todo tipo de gritaria. Quem está entendendo diz amém. Eu falo alto em casa. Ele está gritando com a mulher, está gritando com o menino. A Bíblia diz: apartai-vos de vossos lábios todo tipo de gritaria. Amém ou não amém? Agora Deus é surdo, é? Irmão, eu não sou de questionar. Se o cara der glória a Deus alto, se o cara gritar, está tudo certo, irmão. Eu nunca vou repreender ninguém. Sabe por quê? Porque só sabe o sapato onde aperta quem calça. Amém ou não amém? Aqueles irmãozinhos que gritam, normalmente é muito sofrido. Ele está ali extravasando. Mas eu não consigo nem orar do lado dele, irmão. Aí eu, em vez de reclamar, incomodado, que se mude. Eu fui lá para o cantinho. Então não é orar alto que traz poder na oração. Onde há santidade, há fogo do céu, e o diabo não suporta este tipo de fogo. Quem está entendendo diz amém. Não é fogo estranho não, é fogo vindo do alto. Eu concluo falando que a chave da vitória está na ordem. Que ordem? Na ordem de se sujeitar a Deus, se resistir ao diabo, e então ele fugirá de vós. Diga assim comigo: submeter-se a Deus. Diga assim: resistir ao diabo. Diga assim: ele vai fugir de mim. Muitos querem que o diabo fuja, mas não querem se sujeitar. Querem a autoridade, mas não querem a obediência. Querem vitória, mas não querem renunciar. E hoje, esta palavra simples, mas direta, está nos trazendo a receita da vitória espiritual e a vitória que vence o mundo. É a vitória em Cristo Jesus. E a fé em Cristo Jesus, ela é ordenada. Ela é ordenada que a sua fé tenha obras. E a primeira obra que eu e você precisamos fazer é crer que Deus existe. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Então, nessa noite, que nós possamos voltar-se para Deus, voltar-se para a vontade do Senhor, que primeiro se submeta a Deus, porque se tem alguém que quer me abençoar e quer te abençoar, o nome dele é Jesus. Ele diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para dar a você o final que você espera. Agora então orareis a mim,
Buscar-me-eis e me acharei, quando buscar de todo o vosso coração, então eu serei encontrado de vós e mudarei a tua sorte. Lá em Isaías vai dizer assim: os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Deus diz assim: os meus planos para vocês são tremendos. Primeiro comece se submetendo a mim, se sujeita a mim, busca a minha face, a minha presença. E quando você buscar a minha face, a minha presença e submeter a mim, eu vou te dar a autoridade que você precisa para vencer essa fraqueza que você está sendo acusado, para vencer o pecado, para vencer essa dubiedade de pensamento. Eu não sou nada, eu agora sou poderoso em Cristo Jesus. Eu não tenho nada, eu agora sou mais do que vencedor. Não para de ficar nessa dubiedade. Creia no Senhor Jesus, isso é o suficiente. É a fé viva, eficaz e contínua, que vem numa ordem de submissão a Deus, resistência ao diabo, e a consequência, o diabo vai fugir da tua presença. Amém ou não amém? Fica de pé em nome de Jesus.